Abraço. Rapaz, o Brasil tá de cabeça para baixo. Eu confesso a vocês que eu tinha até... E eu quero acreditar que é uma bravata do Lula isso. Que eu quero acreditar que é uma bravata, tá jogando pra torcida. Mas o Lula, presidente eleito, deu uma declaração em discurso a parlamentares de partidos aliados, na sede do governo de transição, que a tal da estabilidade fiscal, palavras do Lula, hein? A tal da estabilidade fiscal leva pessoas a sofrer. O que é que ele quer dizer com isso? Que você apenas gastar o que arrecada, fiscal. Do que você gasta só o que arrecada, é errado. Você tem que sempre gastar a mais do que você arrecada. O ideal é você se endividar. Esse é o recado que... Veja, que loucura, que loucura. E o Lula, que já foi presidente do país por 2 oportunidades, o Gomes e Chico, 2 oportunidades, não é possível que ele não saiba o impacto econômico que isso gera com palavras e frases desse tipo. Resultado: Bolsa de Valores caiu, o real se desvalorizou, e aí o pessoal, sim, e isso com minha vida? Eu não compro dólar. Mas o pãozinho que você compra na padaria, o trigo, é comprado da Argentina, em dólar. O carro que você compra na concessionária, as peças vêm da China, dos países do mundo, vêm em dólar. A gasolina que você bota no carro, a Petrobras vende para a refinaria nos Estados Unidos, para refinar o petróleo, e volta comprado em dólar. Então, quando o dólar aumenta, a sua conta do supermercado também vai aumentar. E olha que o Lula nem eleito foi. O recado do Lula, que vai tentar brigar pela fala dele, pelo fim do teto de gastos, o fim, ou pelo menos o abrandamento das políticas de responsabilidades fiscais, caiu como uma bomba. O Armínio Fraga, que foi um dos economistas que declarou apoio para o Lula, rebateu o petista, e deu a seguinte declaração. O Armínio explicou que a estabilidade fiscal beneficia os mais pobres. Estabilidade fiscal significa menos incertezas e juros mais baixos, o que gera mais investimentos e mais crescimento. Simples assim. E mais, acompanhada de transparência, aumenta a chance de os recursos beneficiarem os mais pobres. Foi o que disse o Armínio Fraga. Ele também disse que o descontrole fiscal contribui também para a volta da inflação. Outra vez, quem perde mais são os mais pobres. O Meirelles foi ainda mais incisivo, Ele, em evento fechado para clientes do BTG Pactual, o Henrique Meirelles, que é ex-presidente do Banco Central, nos 2 mandatos do Lula, o Henrique Meirelles, afirmou que o presidente eleito estava sem falar sobre economia para não desagradar. Aí ele disse, hoje começou a falar, aí ele começou a sinalizar uma direção a Dilma. Segundo Meirelles, o Lula dilmou. E esse termo, desde que a Dilma acabou com esse país, diga-se de passagem, eu sempre digo isso, a recessão da Dilma foi pior do que a da Covid. O vírus Dilma foi pior para o Brasil do que o vírus da Covid, em termos econômicos. Arrasou com o país. Então, quando você tem uma política econômica até lá do que a Dilma fez no Brasil, pelo amor de Deus, não é um bom sinal, Chico. Você foi prefeito numa época em que Alagoinhas era uma cidade pobre, todo mundo sabe disso, não tinha indústria para pagar ISS, pagar os tributos municipais, era só aquele comércio, o catadinho ali, mas nem por isso teve descontrole dos gastos públicos, fez o seu governo, saiu, entendeu? E não acabou, deixando a população mais pobre nada. Agora o Lula, pro Lula,
ele quer implementar a gastança desenfreada. Eu pensei que o Lula tinha aprendido alguma coisa com a prisão, Chico, mas pelo visto, o Lula de 2022 é ainda o mesmo, né, populista que chega ao poder para poder fazer mais do mesmo, né, em termos de descontrole fiscal, Chico. Bom dia. Terminar bem o jogo. Arrascaeta de bicicleta! Gol! É golaço de Arrascaeta! Arrascaeta! Chico Reis. Muito bom dia, Caio Pimenta. Bom dia aos queridos amigos que nos ajudam a fazer o programa, meu irmão Gomes, Carlos Davi, Luciano, Renato, forte a vida toda aí no comando técnico. Eu gostaria também de mandar um abraço para os amigos Ailton Pedreira, Jair Melo e o professor Gleides Paixão, que sempre estão ouvindo o programa. Caio, ao governante, sempre me pareceu que a característica principal que deve ser entregue ao eleitorado, não só a quem o elegeu, mas até mesmo aos outros, para que ganhe ainda mais confiança, é exatamente a responsabilidade. E eu não me refiro apenas à responsabilidade fiscal, que deve presidir os atos desta autoridade. Eu me refiro à responsabilidade de maneira geral. Você elege uma pessoa porque, na maioria das vezes, você o tem como o indivíduo mais acertado para ocupar o cargo, aquele que vai oferecer condições para minorar. O melhor seria acabar, mas como a gente sabe que as pessoas não podem, para minorar os problemas e as aflições por que passa a população. Quando a pessoa não tem nem responsabilidade verbal, isso já se afigura desde cedo uma preocupação ainda maior. Mas a gente sabe, em se tratando do presidente Lula, que isso não é nem de hoje. Lula, na verdade, sempre foi um boquiroto. Eu não posso dizer que ele se transformou nisso agora, porque durante a vida toda ele sempre falou mais do que o que podia fazer. Eu quero lembrar você, aos ouvintes, você se lembra aquela história do 33 milhões de brasileiros que passavam fome ou que passam fome, né? Isso foi dito no governo Bolsonaro quando começou e ele chamava a atenção. O governo Bolsonaro não terminou ainda, Lula ainda não assumiu, né? E esse grande tema de sucesso na propaganda eleitoral do PT, né, parece que já acabou, você não ouve mais falar, né? O problema, que, segundo o que se especulava, iria assumir a partir de 1º de janeiro de 2023, com início do governo Lula, né? E parece que depois que desapareceu, que todo mundo já está com o bucho cheio, né? Então eu acho que a gente tem que se preparar para passar os próximos anos ouvindo que o Brasil não tem problema nenhum de qualquer tipo, e se tiver algum, a culpa será ainda da herança maldita de Bolsonaro, etc., etc., né? Nesse caso, não foi preciso que a gente esperasse a posse. Esse problema dos 33 milhões que passam fome já não existe mais. Pela excelente razão, eu tenho certeza, de que ele nunca existiu. Eu, pesquisando, Caio, eu vi aqui numa
um dos estudos do Banco Mundial, né, que é considerado a autoridade pública mais realista na avaliação de questões ligadas à miséria, uma publicação de um relatório, me parece que é o último relatório, ele acaba de ser divulgado, né, que a extrema pobreza no Brasil caiu em 2020 para o patamar mais baixo da série histórica dessas medições, que foram iniciadas em 1980. Os brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza, considerado o marco básico para a medição da fome, segundo o Banco Mundial, caíram para menos de 2% da população, para ser bem exato, 1,9% da população, né? O que equivale a pouco mais de 4 milhões de pessoas. Em relação ao ano anterior, né, do estudo, que foi 2019, mais de 7 milhões de brasileiros haviam saído da miséria pelos critérios do Banco Mundial. Não foi ninguém do lado de cá que estava dizendo isso, não. A situação de quem ganha 2,15 dólares, ou seja, 2 dólares e 15 centos por dia, ou algo como 330 reais por mês. De 2020 para 2022, o número de miseráveis caiu mais ainda com o começo do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 reais por mês. Ou seja, no mundo dos fatos, nunca o Brasil teve um número tão baixo de pessoas vivendo na pobreza extrema e, portanto, sujeitas à fome. É exatamente o contrário da verdade, entre aspas, revelado por Lula e pelo PT durante a campanha eleitoral. Quem conhece o candidato Lula sabe das proezas que ele é capaz. É uma pena que algo de extrema responsabilidade, de seriedade, como é a condução do Brasil, ainda seja tocada de maneira tão irresponsável, mas eu, infelizmente, tenho que constatar que, para mim, Caio Pimenta, esse comportamento não é algo novo, não é algo inusitado, porque, afinal de contas, trata-se de Lula da Silva, né? Infelizmente, me parece que a gente vai ter que conviver 4 anos aí se espremendo novamente, porque as coisas não se afiguram bem e as primeiras ações, os primeiros gestos do presidente até então eleito não sugerem que a gente vá ter um futuro promissor. É o que acho.